que você faria se Deus pedisse o impossível? Como reagiria se fosse chamado a confiar no invisível? Essas não são perguntas hipotéticas, mas desafios reais enfrentados pelos heróis da fé mencionados em Hebreus 11. A fé, como definida na Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Hebreus 11 nos apresenta uma galeria de personagens do Antigo Testamento que exemplificaram essa fé extraordinária. Começamos com Abel, o primeiro mártir da fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de seu irmão Caim. Sua oferta, nascida da fé, agradou a Deus. Mesmo após sua morte, a fé de Abel continua falando, lembrando-nos da importância de adorar a Deus com sinceridade. Enoque, por sua fé, foi arrebatado sem experimentar a morte. A Bíblia nos diz que ele andou com Deus, uma metáfora para uma vida de intimidade e obediência constante. Sua história nos desafia a buscar uma comunhão profunda com Deus em nossa vida diária. Noé, advertido sobre coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar sua família. Imagine a cena: um homem construindo um enorme barco em terra firme, enfrentando o ridículo de seus vizinhos. A fé de Noé o levou a obedecer a Deus, mesmo quando parecia loucura aos olhos do mundo. Abraão, o pai da fé, deixou sua terra natal para ir a um lugar desconhecido, simplesmente porque Deus o chamou. Sua jornada de fé o levou a Canaã, onde viveu como estrangeiro, esperando a cidade celestial projetada e construída por Deus. A fé de Abraão foi testada ao extremo quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque. Abraão obedeceu, crendo que Deus poderia até ressuscitar Isaque dos mortos. Sara, esposa de Abraão, recebeu força para conceber um filho quando já estava bem idosa. Ela creu na promessa de Deus, mesmo quando parecia biologicamente impossível. Sua fé deu origem a uma nação inteira. Isaque, Jacó e José, cada um à sua maneira, demonstraram fé ao abençoar seus filhos em relação ao futuro. Eles confiaram nas promessas de Deus, mesmo sem ver seu cumprimento completo durante suas vidas. Moisés, criado como príncipe no Egito, escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado. Sua fé o levou a liderar o êxodo, enfrentando o poderoso faraó e guiando o povo através do Mar Vermelho como se fosse em terra seca. Raabe, uma prostituta em Jericó, demonstrou fé ao acolher os espiões israelitas. Ela reconheceu o Deus de Israel como o verdadeiro Deus e arriscou sua vida para proteger seu povo. Sua fé não apenas salvou sua vida, mas a incluiu na linhagem do Messias. O autor de Hebreus menciona ainda Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Esses homens e mulheres, através da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Alguns, pela fé, foram torturados e não aceitaram sua libertação para obterem uma ressurreição melhor. Outros enfrentaram zombarias, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esses heróis da fé vaguearam pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. Embora todos esses tenham sido elogiados por sua fé, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus planejou algo melhor para nós, para que apenas juntamente conosco eles fossem aperfeiçoados. O que podemos aprender com esses heróis da fé? Primeiro, que a fé não é uma emoção passageira, uma confiança ativa que nos leva à ação. Abel ofereceu, Noé construiu, Abraão partiu, Moisés liderou, Raabe escondeu. A fé sempre se manifesta em atos concretos de obediência. Segundo, a fé muitas vezes nos leva a nadar contra a corrente do mundo. Noé foi ridicularizado, Moisés renunciou ao conforto, muitos foram perseguidos. A fé nem sempre torna a vida mais fácil, mas sempre a torna mais significativa. Terceiro, a fé nos permite ver além das circunstâncias imediatas. Abraão esperou uma cidade celestial. Moisés olhou para a recompensa futura, muitos morreram na esperança da ressurreição. A fé nos dá uma perspectiva eterna que transforma nossa visão do presente. Quarto, a fé é testada e fortalecida através de provações. Abraão foi testado com Isaque, Moisés enfrentou o faraó, muitos sofreram perseguições. As dificuldades não são sinal da ausência de fé, mas oportunidades para seu crescimento. Quinto, a fé é recompensada por Deus, mesmo que nem sempre vejamos os resultados imediatamente.
Muitos desses heróis morreram sem ver o cumprimento completo das promessas, mas Deus honrou sua fé. Por fim, essas histórias nos lembram que somos parte de uma grande narrativa de fé. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Somos precedidos por uma nuvem de testemunhas que nos inspira a perseverar. Hoje somos chamados a continuar essa linhagem de fé. Não enfrentamos exatamente os mesmos desafios que Abel, Noé ou Moisés, mas nossa fé é testada diariamente. Quando escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, quando decidimos ser honestos, mesmo que isso nos custe, quando persistimos em orar mesmo sem ver respostas imediatas, estamos vivendo pela fé. A fé não é apenas para os super-heróis espirituais, é para todos nós. Cada ato de obediência, cada escolha de confiar em Deus em meio às dúvidas, cada decisão de seguir a Cristo quando o mundo oferece alternativas mais fáceis, é um ato de fé que se soma a esse grande hall da fama. Que as histórias desses heróis da fé nos inspirem a viver com coragem, confiança e compromisso. Que possamos, como eles, fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, correndo com perseverança a corrida que nos é proposta. Pois a fé, como demonstrado por esses campeões do Antigo Testamento, não é apenas uma crença passiva, mas uma força transformadora que molda vidas. Mudes Impact por Eternidade.